Esta é a oitava palestra de uma série de 10 palestras sobre os 10 princípios da educação infantil. O tema é: estimule, encoraje e elogie os comportamentos corretos do seu filho em todas as situações, pois para agir corretamente é necessário um esforço pessoal no sentido de realizá-lo. Essa é uma coisa muito importante, sabe por quê? Muitas vezes os pais corrigem os erros, e obviamente tem que corrigir, mas não estimulam, não valorizam, não parabenizam a criança pelos acertos. É claro que, de um certo sentido, nós somos obrigados a fazer as coisas corretamente. Essa é a forma que deve ser. Mas a criança ainda é muito pequena e quanto menor ela for, ela tem uma dificuldade de parar a emoção e usar a razão. Então é um trabalho muito maior para ela. Então é mais fácil fazer o errado do que fazer o certo. Como eu já disse anteriormente, a criança pequena funciona no princípio do prazer. Ela quer fazer o que ela quer e não quer fazer o que ela não quer. Por isso que educar é um processo muito difícil e a criança tem uma resistência, uma tendência à repetição, como se diz. Em psicanálise, ela tem uma tendência a voltar a repetir aquela coisa, que é o que ela na verdade quer fazer. Para ela parar essa emoção, ela tem que usar a racionalidade. Então existe um trabalho, existe um esforço e por isso tem que ser realmente valorizado o esforço de andar corretamente. Então ele precisa sim de um elogio positivo, de uma forma de fortalecê-lo nesse caminho, dele entender que o caminho é esse, dele ser valorizado por agir adequadamente, que é o que se espera de um ser humano maduro. E aí eu já estou colocando maduro no sentido de tanto da idade cronológica como a idade psicológica, ou por volta dos 23 anos, onde ele vai assumir a responsabilidade da vida dele, se ele foi amadurecido durante o processo de desenvolvimento desde criança, ele vai fazer isso com uma naturalidade. O aspecto positivo já vai estar dentro daquilo, dentro da vida dele, e ele vai ter uma possibilidade de agir. Em todas as fases da vida, a gente tem necessidade de, porque surgem coisas diferentes, e a pessoa vai ter sempre possibilidades novas, principalmente com o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento das oportunidades cada vez maior. Antigamente, se você voltar muitos anos aí, principalmente antes de 1960 para trás, as atitudes eram praticamente as mesmas de geração em geração. Mudava-se pouca coisa, não tinha grandes mudanças de atitude. A partir dos anos 60 foi mudando com mais rapidez, e uma rapidez muitas vezes negativa no sentido de não educar adequadamente as crianças, e por isso você tem muitas pessoas hoje em dia que são imaturas e que têm muita dificuldade de crescer e de assumir, crescer psicologicamente, claro, porque fisicamente ela já cresceu e muitas pessoas atingem 2 metros de altura, mas não é esse crescimento físico, não, é crescer psicologicamente e assumir a responsabilidade sobre a vida.